Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Sarah Whitman sempre se considerou uma realista, uma pragmática, recusando-se a acreditar nas histórias miraculosas que sua mãe lhe contava quando criança. Todas as manhãs, ela caminhava pelas ruas de Boston com a certeza de que a vida era feita de acaso, trabalho árduo e decepções ocasionais. Mas naquela manhã, tudo estava prestes a mudar. O parque estava deserto, envolto numa leve névoa que dava às árvores uma aparência fantasmagórica. Sarah sentou-se no banco gasto perto da fonte e observou o mundo agitado à distância. Sua mente estava preocupada com as consultas médicas de sua filha Lily. Nos últimos 2 anos, Lily estivera confinada a uma cadeira de rodas após um acidente. O peso da injustiça e da impotência a oprimia como uma pedra no peito. Então um homem apareceu, quase emergindo da névoa. Ele tinha traços gentis, porém penetrantes, e seus olhos pareciam refletir algo maior, algo que Sarah ainda não compreendia. Pegue minha mão e vamos caminhar, disse ele com uma voz calma, mas que vibrava com certeza. Sarah recuou instintivamente. Riu nervosamente e balançou a cabeça. Está brincando, murmurou meio divertida, meio cética. Milagres não existiam, não neste mundo. E no entanto, diante daquele homem, sentiu um calor estranho se espalhar por seus dedos enquanto hesitava, para então estender a mão. Um arrepio percorreu seu corpo. O contato foi indescritível. Seu medo e ceticismo pareceram evaporar, substituídos por uma energia suave, porém irresistível. E então, contra toda a lógica, contra todas as suas convicções, ela sentiu as pernas se moverem. Um passo, depois outro. Suas lágrimas jorraram incontrolavelmente. Lily, que a observava da beira do parque, irrompeu em soluços de alegria. Naquele dia, Sarah compreendeu que algumas coisas desafiam a razão. Milagres, pensou ela, talvez não fossem apenas lendas contadas às crianças. Podiam ser reais. E podiam acontecer exatamente quando menos se esperava. Sarah Whitman caminhava lentamente pelas ruas de Boston, absorta em seus pensamentos sobre a filha, Lily. Desde o acidente tudo havia mudado. Todas as manhãs ela tinha que lidar com o cansaço, consultas médicas e uma constante sensação de frustração. As calçadas pareciam mais estreitas, os rostos dos transeuntes mais indiferentes. Ela se sentia presa em uma vida que jamais escolhera. As coisas não estavam melhorando no trabalho. Ela era assistente em uma pequena agência de publicidade, cercada por colegas competentes, mas superficiais. Cada e-mail, cada reunião, a lembrava de como a vida podia ser injusta. E no entanto, apesar de tudo, ela perseverava. Por Lily. Por si mesma. Naquela manhã, a cidade estava envolta numa névoa incomum. O parque perto do apartamento delas, que às vezes frequentavam para tomar ar fresco, parecia vazio, silencioso, quase irreal. Sarah abriu delicadamente o portão do parque e levou a cadeira de rodas de Lily até o banco perto da fonte. A água fluía suavemente, criando um murmúrio reconfortante, mas a preocupação no coração de Sarah não diminuiu. Ela sentou-se, deixando os dedos deslizarem pelo metal frio da cadeira, quando notou uma figura à distância. Um homem estava parado ali imóvel, com os olhos fixos nela. Ele parecia estranhamente familiar, mas ela jamais saberia dizer por quê. Olá, Sarah. A voz do homem era clara, gentil e ao mesmo tempo, repleta de autoridade. Sarah deu um pulo. Você me conhece? Perguntou, com a voz trêmula. O homem aproximou-se lentamente, seus passos silenciosos sobre o cascalho molhado. Eu sei o que você está passando. E posso te ajudar. Ela caiu na gargalhada, nervosa e incrédula. Você está brincando? Mas o homem não riu. Estendeu a mão, simples e direta, e repetiu. Pegue minha mão e vamos caminhar. Sarah hesitou. Seu instinto gritava para que ela recuasse, para que fosse cautelosa. Mas algo em seu olhar, algo inexplicável, a fez estender a mão. O contato foi caloroso, reconfortante, como se uma energia suave fluísse por seus dedos até seu coração. Um arrepio percorreu seu corpo. Suas pernas, dormentes por anos de hábito e medo, começaram a se mover. Um passo. Depois outro. Sarah não conseguia acreditar. Lágrimas brotaram incontrolavelmente enquanto ela sentia o milagre se desenrolar diante de seus olhos. Lily, com os olhos arregalados, irrompeu de alegria. Mamãe, exclamou. E pela primeira vez em 2 anos, Sarah viu sua filha sorrir sem reservas, um sorriso livre, puro e cheio de vida. Aquele momento marcou o início de uma aventura que nenhum dos dois poderia ter previsto. Milagres, Sarah percebeu, realmente existiam. E ela acabará de vivenciar um. Após aquele momento milagroso, Sarah não conseguia parar de pensar no homem do parque.
Quem era ele de verdade? Como ele sabia o nome dela? E acima de tudo, como ele tinha conseguido fazer Lily andar quando todos os médicos já haviam perdido a esperança? Na manhã seguinte, Sarah acordou com uma mistura de alegria e confusão. Lily ainda dormia tranquilamente e pela primeira vez em anos, Sarah se viu imaginando um futuro cheio de possibilidades. Mas uma pergunta permanecia: será que aquele homem voltaria? Esse sim, por que ela? Ela decidiu voltar ao parque. Talvez fosse apenas um sonho, mas precisava entender. A neblina da manhã estava ainda mais densa do que no dia anterior, e a fonte parecia silenciosa e vazia. O banco onde haviam se sentado estava frio e úmido, mas não havia nenhum vestígio do homem. Sarah sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Estaria ela perdendo a cabeça? Sentou-se, deixando seus pensamentos vagarem. E foi então que ouviu um sussurro atrás dela. Sarah Whitman. Ela se virou abruptamente. O homem estava lá, como se a estivesse esperando. Seu olhar era sereno, mas também intenso, obrigando Sarah a permanecer imóvel. Quem é você? Perguntou ela, ofegante. Meu nome não importa agora, respondeu ele calmamente. O que importa é o que vamos realizar juntos. Sarah franziu a testa. Juntos? Mas eu nem te conheço. O homem esboçou um sorriso leve, quase misterioso. Vocês acreditaram em milagres ontem. Hoje é hora de entender por que eles acontecem. Sarah sentiu o coração acelerar. Ela ainda não sabia que a partir daquele momento, sua vida e a de Lily mudariam para sempre. O mundo que ela conhecia, repleto de certezas e rotinas, desapareceria, dando lugar ao inesperado. Enquanto observava o homem se afastar lentamente na neblina, uma pergunta persistia em sua mente. E se esse milagre fosse apenas o começo de uma série de eventos extraordinários, dos quais ela era apenas a primeira protagonista? Nos dias que se seguiram, Sarah e Lily gradualmente retomaram suas vidas normais, mas algo havia mudado. Cada movimento de Lily agora era mais confiante, mais natural. Essas pequenas melhorias, imperceptíveis para um olhar destreinado, eram a prova concreta para Sarah de que o milagre no parque não fora um acidente. No entanto, Sarah não conseguia se livrar daquela pergunta persistente. Quem era aquele homem? Ela tentará descrevê-lo à polícia local, pensando que ele poderia ser um benfeitor excêntrico ou até mesmo um sem-teto com um passado misterioso, mas ninguém parecia se encaixar na sua descrição. Naquela manhã, enquanto tomavam café da manhã em seu apartamento em Beacon Hill, Lily fez uma pergunta que fez Sarah estremecer. Mãe, eu vou andar como antes? Sarah pegou na mão dela e sentiu aquele calor familiar percorrendo seus dedos, como um eco do parque. Ela sorriu gentilmente. Eu acho que você pode fazer mais do que andar. Você pode correr, pular, qualquer coisa que quiser. Mas não era apenas fé ou otimismo. Havia algo no ar, uma força invisível que os acompanhava desde aquele dia. Sarah ainda não sabia que essa força havia escolhido Lily para um propósito específico, e que o homem no parque não era apenas um transeunte, mas alguém que conhecia verdades que poucos conseguiam compreender. Algumas horas depois, enquanto saíam para passear, Sarah viu o homem numa esquina, observando-os discretamente. Desta vez ele não disse nada, mas seu olhar encontrou o de Sarah, e ela sentiu uma compreensão silenciosa passar entre eles. O milagre era apenas o começo. Sarah sentia uma mistura de preocupação e esperança. Ela sabia que logo surgiriam perguntas sem resposta. Como aquele milagre tinha sido possível? E acima de tudo, por que Lily? Naquela noite, enquanto colocava Lily para dormir, Sarah se pegou sussurrando. Não sei o que nos espera, mas acho que estamos prontos. Ela ainda não tinha noção de que essa crença seria testada muito antes do que imaginava, e que o homem no parque teria um papel muito mais profundo em seu destino do que ela poderia conceber. As semanas se passaram e Lily progrediu a uma velocidade que nem Sarah nem os médicos poderiam ter imaginado. Seus passos se tornaram mais firmes, seu equilíbrio mais estável. Pela primeira vez desde o acidente, ela correu levemente, e sua risada ecoou pelo apartamento. Mas essa felicidade inesperada também trouxe consigo dúvidas e perigos invisíveis. Certa tarde, enquanto Sarah levava a filha para a escola, elas perceberam um homem a seguindo à distância. Ele usava um casaco escuro e óculos escuros, apesar do céu nublado. Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo perturbador em sua presença. Ele não era o homem do parque, mas parecia saber para onde elas estavam indo, como se estivesse observando Lily. Na escola, os professores notaram imediatamente a transformação de Lily. Sorrisos de admiração e olhares de espanto se sucederam, mas Sarah se sentia inquieta. A rapidez desse milagre atraiu olhares curiosos, perguntas, e possivelmente problemas. Mais tarde, em casa, Sarah recebeu uma ligação estranha.
O número desconhecido exibia Boston, desconhecido. Ela atendeu com a mão tremendo. Sarah Whitman, disse uma voz grave e autoritária. Sabemos o que aconteceu com sua filha. A senhora precisa entender que certas coisas não podem ficar impunes. Sarah sentiu o coração apertar. Quem é você? O que você quer? Estamos monitorando certos fenômenos, eventos que desafiam a lógica humana. Sua filha não é como as outras. E o homem no parque, ele não é quem você pensa que ele é. A ligação caiu abruptamente. Sarah congelou com o telefone na mão. Preocupação, medo e uma estranha sensação de expectativa se misturavam dentro dela. Aquele milagre que lhe trouxera alegria e esperança de repente tomaram um rumo perturbador. Naquela noite, observando Lily dormir, Sarah compreendeu que suas vidas acabavam de dar uma guinada para um mundo onde os milagres tinham um preço e onde o perigo podia surgir daqueles que alegavam proteger o que consideravam extraordinário. Sarah agora sabia de uma coisa: ela não poderia mais proteger sua filha apenas com amor e coragem. Ela teria que descobrir a verdade por trás do homem no parque, antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, Sarah não conseguiu ficar parada. O telefonema misterioso e o homem do parque não saíam da sua cabeça. Ela decidiu começar sua própria investigação. Se alguém estava observando Lily, ela precisava descobrir por que e como. Ela começou voltando ao parque na esperança de avistar o homem, mas o banco perto da fonte estava vazio, e a neblina da manhã não oferecia nenhuma pista. Seus olhos percorreram cada canto, cada silhueta, mas nada. Ela se sentiu frustrada, impotente e preocupada. De volta à casa, Sarah pesquisou os arquivos locais em busca de eventos estranhos, desaparecimentos e testemunhos inexplicáveis. Ela encontrou artigos de jornal de vários anos atrás, histórias de crianças curadas após encontros inexplicáveis, de milagres semelhantes ao de Lily, sempre ligados a um homem desconhecido com as características que ela se lembrava. Ela tomava notas meticulosas. Cada detalhe parecia corresponder à sua experiência. Mas algo a incomodava: esses milagres nunca eram gratuitos. Havia sempre uma consequência, uma transformação que ia além da simples cura física. Enquanto ela relia suas anotações, o telefone tocou. Era mais um número desconhecido. Sarah Whitman, disse a voz, desta vez mais perto, mais suave. Você começou a buscar a verdade. Isso é bom. Mas esteja ciente de que algumas respostas podem ser perigosas. Antes que ela pudesse responder, a ligação caiu. Sarah sentiu medo e determinação se entrelaçarem. Ela precisava saber mais. Quem era aquele homem? Por que Lily havia sido escolhida? E, acima de tudo, qual era o verdadeiro preço daquele milagre? Ela decidiu contatar um velho amigo de confiança, Marcus Evans, um jornalista freelancer renomado por suas investigações sobre fenômenos inexplicáveis. Se alguém pudesse ajudá-la a entender o que estava acontecendo, era ele. Naquela noite, Sarah explicou tudo para ele. O acidente de Lily, o milagre, o homem do parque e os telefonemas misteriosos. Marcus ouviu atentamente com uma expressão séria. Sarah, disse ele finalmente, se o que você está me dizendo é verdade, você está no centro de algo muito maior do que nós. Este milagre não é uma coincidência. E este homem, ele provavelmente está conectado a uma rede que poucas pessoas conhecem. Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia agora que a vida delas nunca mais seria a mesma. E que entender o milagre de Lily seria muito mais complicado do que ela imaginava. Na manhã seguinte, Sarah e Marcus se encontraram no parque, munidos de anotações, câmeras e gravadores. Marcus estava determinado a descobrir quem se escondia por trás do homem no parque e o que tornava Lily tão especial. Eles examinaram cada canto, observaram as calçadas e os bancos, interrogando discretamente os transeuntes e os lojistas da vizinhança. Ninguém parecia ter notado o homem, e ainda assim, Marcus havia percebido algo estranho. Pequenas pegadas na areia perto da fonte, como se alguém viesse ali regularmente, mas deixasse pouquíssimos vestígios. Essas pegadas, murmurou Marcus, elas não correspondem a nada normal. É como se o homem tivesse desaparecido no ar depois de caminhar. Sarah sentiu o coração apertar. Ela sabia que aquele milagre superava tudo o que já havia conhecido e que o homem no parque não era humano da forma como eles o entendiam. Mas compreender como e por que continuaria sendo desafio. Mais tarde naquele dia, eles descobriram um pequeno caderno escondido atrás de uma árvore, quase invisível. Dentro, anotações manuscritas detalhavam encontros semelhantes aos de Sarah e Lily, com datas, locais e resultados estranhamente precisos. Os milagres eram registrados como experimentos científicos. Sarah leu em voz baixa, A Criança Escolhida, Boston, 10 de outubro.
Cura completa após contato direto. Acompanhamento recomendado. Marcos assentiu com a cabeça, visivelmente preocupado. É mais do que uma simples coincidência. Esse homem planeja tudo. Ele observa, escolhe e age de acordo com um padrão que ainda não conseguimos entender. Ao saírem do parque, Sarah sentiu uma presença atrás deles. O homem do parque os observava a uma distância respeitosa e em silêncio, como se quisesse garantir que descobrissem a verdade no seu próprio ritmo. Mas seu olhar intenso e misterioso indicava que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. De volta para casa, Sarah sentia-se ao mesmo tempo animada e assustada. O milagre de Lily era apenas o começo. E agora que haviam começado a desvendar a verdade, não havia mais volta. As perguntas sem resposta se acumulavam. Por que Lily? Qual era o objetivo do homem? E mais importante, até onde ela estaria disposta a ir para proteger sua filha enquanto desvendava essa misteriosa realidade? Sarah compreendeu que cada passo em direção à verdade seria um passo em direção ao desconhecido, e que o homem no parque ainda não havia revelado todos os seus segredos. Alguns dias depois, Sarah e Marcos decidiram seguir uma nova pista encontrada no caderno, um endereço nos arredores de Boston, aparentemente ligado a outras crianças que haviam recebido milagres. Curiosidade e preocupação se misturavam a cada passo que davam em direção ao desconhecido. Ao chegarem a uma velha casa abandonada nos arredores da cidade, o silêncio era opressivo. As janelas estavam escurecidas pela poeira e o portão rangia a menor brisa. Marcos pegou sua lanterna e entrou cautelosamente, com Sarah logo atrás e Lily ao seu lado. Lá dentro, as paredes estavam cobertas de diagramas e anotações semelhantes às encontradas no caderno do parque. Mas não eram apenas documentos, dispositivos eletrônicos e instrumentos misteriosos estavam espalhados por toda parte. Marcos aproximou-se de um quadro coberto de fotografias, cada uma mostrando uma criança diferente em vários estágios de recuperação. É como se ele estivesse estudando cada milagre, murmurou Marcos. De repente, um som abafado ecoou atrás deles. Sarah se virou e viu uma figura escura desaparecer nas sombras. Seu coração estava acelerado. Quem está aí? Ela gritou, mas não houve resposta. A figura reapareceu mais perto desta vez, e uma voz profunda e fria se elevou. Você não deveria ter vindo aqui. Sarah recuou instintivamente, sentindo Lily se agarrar a ela. Marcos pegou o celular para filmar, mas o homem desapareceu antes que a luz da tela pudesse revelá-lo. O silêncio se instalou novamente, mas Sarah sabia que o perigo acabará de bater à porta pela primeira vez. De volta para casa, Sarah se sentiu vulnerável. Ela compreendeu que após o milagre de Lily e a busca pela verdade sobre o homem no parque, elas corriam sério perigo. E sabia que o próximo encontro não seria apenas uma simples troca de palavras ou uma observação. Ela teria que confrontar o desconhecido diretamente. Naquela noite, observando Lily dormir em paz, Sarah fez uma promessa silenciosa. Ela protegeria sua filha, acontecesse o que acontecesse, mesmo que isso significasse confrontar forças que ela ainda não compreendia. O milagre de Lily trouxera alegria, mas também desencadeara uma série de eventos cujas consequências poderiam mudar suas vidas para sempre. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão constante. Sarah sentia que o homem no parque as observava, mesmo quando não estava diretamente presente. Lily continuou avançando, mas Sarah sabia que cada passo atraía uma atenção invisível. Marcos passou horas analisando as anotações e os diagramas encontrados na casa abandonada. Finalmente ele formulou uma hipótese perturbadora. Sarah, acho que esse milagre não se resume apenas à cura. Há um padrão. Cada criança escolhida desenvolve uma habilidade, algo além do normal. Sarah estremeceu. Mas por que Lily? E por que agora? Marcos lançou-lhe um olhar sério. Talvez o homem no parque, ou aqueles atrás dele, estejam tentando criar algo. Um grupo de crianças especiais. Essa revelação abalou Sarah profundamente. O que ela considerará um simples milagre agora parecia fazer parte de um plano muito maior. O perigo não era mais apenas o desconhecido. Eram forças capazes de influenciar vidas de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Mais tarde naquele dia, quando voltavam do parque, Sarah notou um pequeno pacote deixado na porta de casa. Dentro havia uma carta escrita à mão. Os verdadeiros milagres nunca são gratuitos. Lily foi escolhida para algo maior. Prepare-se para compreender. O homem do parque. A mensagem fez o coração de Sarah disparar. Ela agora sabia que aquele milagre tinha um propósito, mas qual seria? Seria para proteger sua filha ou para usá-la como peão em um esquema maior? Naquela noite, Sarah e Marcos conversaram longamente, planejando seu próximo passo.
Eles perceberam que precisavam aprender mais sobre o homem no parque, suas motivações e, acima de tudo, as verdadeiras habilidades que Lily poderia desenvolver. Sarah colocou a mão sobre a mão adormecida de Lily e sussurrou: "Não importa o que aconteça, ficaremos juntas. E enfrentaremos tudo." Ela ainda não sabia que as revelações que as aguardavam testariam não apenas sua coragem, mas também o vínculo entre mãe e filha, e que o verdadeiro milagre não se limitaria à cura física. Alguns dias depois, Sarah sentiu que o tempo estava se esgotando. Lily continuava a andar e correr com facilidade, mas Sarah sabia que cada melhora atraía uma atenção cada vez maior. O homem do parque nunca estava longe, sempre observando, e os telefonemas misteriosos estavam se tornando mais frequentes e insistentes. Naquela manhã, quando saíam do apartamento para dar um passeio, um carro preto parou de repente ao lado deles. 2 homens de terno saíram do veículo, com os rostos fechados e determinados. "Sarah Whitman?", perguntou um deles. "Precisamos conversar sobre sua filha. Ela é especial." Sarah sentiu medo a invadir seu corpo. "Quem é você? O que você quer?" O homem mais velho tirou um envelope. "Isto explica parte da situação. Mas saiba disto: o milagre da sua filha é cobiçado. Aqueles que compreendem a sua natureza querem garantir que ele seja usado corretamente." Sarah pegou o envelope tremendo e o abriu. Dentro havia fotos de diferentes crianças, parecidas com Lily, com anotações sobre suas habilidades e os acompanhamentos realizados. Marcos, que estava ao lado deles, franziu a testa. "Sarah, o que pensávamos ser um milagre isolado é, na verdade, uma série de fenômenos monitorados e manipulados." Sarah sentiu o coração apertar. Milagres não eram simplesmente dádivas da vida, eram recursos em um jogo cujas regras ela ainda não compreendia completamente. Enquanto tentavam assimilar essas revelações, um ruído atrás deles os fez se virar. O homem do parque apareceu de repente, com os olhos calmos porém penetrantes. "Eu avisei", disse ele suavemente. "O verdadeiro teste começa agora. Lily precisa aprender a controlar o que se tornou, e você precisa aprender a protegê-la. Aqueles que se aproximaram de você hoje ainda não entendem o potencial dela, e alguns não querem entendê-lo pacificamente." Sarah sentiu uma onda de determinação a invadir. Ela sabia agora que a vida que conhecia havia chegado ao fim. O milagre de Lily abrirá as portas para um mundo desconhecido, repleto de perigos e responsabilidades. E naquela noite, enquanto segurava a mão da filha, ela soube que nada nem ninguém as impediria de enfrentar o que estava por vir. A noite caía sobre Boston, e um silêncio pesado envolvia as ruas. Sarah passará o dia pensando nos acontecimentos recentes. Os homens de terno, o caderno, o homem no parque, tudo se encaixava num quebra-cabeça complexo do qual ela só conhecia uma parte. De repente, o telefone tocou. Era uma chamada de vídeo. Na tela, apareceu uma figura encapuzada, mas a voz era imediatamente reconhecível, a do homem do parque. "Sarah, Lily", ele começou, "o que vocês vivenciaram até agora foi apenas o primeiro passo. O milagre de Lily é excepcional, mas precisa ser guiado. Aqueles que vocês viram hoje representam uma ameaça. Eles ainda não compreendem o significado do que lhes foi dado." Antes que Sarah pudesse fazer uma pergunta, o som de vidro quebrando ecoou pelo apartamento. Os homens de terno haviam entrado. Marcos instintivamente se posicionou na frente de Lily, mas Sarah sabia que eles não conseguiriam resistir para sempre à força daqueles que queriam explorar o milagre. Foi então que o homem do parque apareceu atrás delas, silencioso como uma sombra, e com um gesto simples, neutralizou os intrusos sem qualquer violência aparente. Sarah e Lily permaneceram paralisadas, incrédulas. "Você precisa entender", disse ele, "que o milagre de Lily não é apenas físico. Ela possui um potencial que pode mudar vidas. Mas isso significa que escolhas difíceis virão. Proteja-a, ensine-a. E prepare-se para o verdadeiro desafio." O homem desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, deixando Sarah, Lily e Marcos sozinhos, sem fôlego e transtornados. Naquela noite, enquanto estavam sentadas juntas na sala de estar, Sarah sentiu uma onda de determinação. O mundo tinha acabado de se expandir para além de tudo que ela jamais conhecera, e o milagre de Lily não era apenas um presente, era uma responsabilidade. "Mamãe", Lily sussurrou, "eu quero estar pronta." Sarah a abraçou com o coração pesado, mas cheio de esperança. "E nós ficaremos juntas, minha querida. Juntas, aconteça o que acontecer." No silêncio do apartamento, a promessa ressoava com mais força do que nunca. O milagre de Lily mudará suas vidas e agora, nada seria como antes. Mas Sarah sabia de uma coisa: eles estavam prontos para enfrentar cada provação, cada mistério, cada desafio, contanto que estivessem juntos.